Efésios capítulo 6, a partir do versículo 1. Diz assim as Escrituras Sagradas: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com Ele não há acepção de pessoas. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós iremos estudá-lo nessa noite, amém? Ore por mim para que o Senhor me use nessa noite. Estenda suas mãos. Pai querido e santo, essa é a Tua poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor graça para falar da Tua palavra, que Teu Espírito nos use nessa noite e que cada irmão, cada irmã nessa noite, cada servo do Senhor, cada criancinha, cada visitante, cada pessoa, incluindo a mim mesmo, todos nós sejamos tocados pela Tua palavra, transformados pela Tua palavra, corrigidos, confortados, consolados, instruídos pela Tua palavra nessa noite. Senhor Jesus, que a Tua presença seja real em nosso meio. Amigo Espírito Santo, que o Senhor me use poderosamente, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, no poderoso nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Como disse, nós estamos estudando o livro de Efésios aos domingos e estamos no último capítulo de Efésios, né? Nós estudamos do capítulo 1 até o capítulo 5, semana passada terminamos o capítulo 5 e hoje damos continuação nesse estudo a partir do capítulo 6. E a gente percebeu desde o capítulo 5, o final do capítulo 5, que Paulo começa a tratar do relacionamento em família, do relacionamento familiar. E é muito interessante porque ainda no capítulo 5, a ordem bíblica é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18, o texto sagrado diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí o apóstolo Paulo nos fala como nós deveríamos ser cheios do Espírito Santo. Ele fala, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças ao Senhor. E aí no versículo 21 ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí ele começa a falar a partir dessa sujeição uns aos outros em relação à família, mostrando que a mulher deve ser submissa ao marido, que a mulher deve amar a esposa como Cristo a igreja. E agora ele fala sobre os pais e os filhos, e depois sobre servos e senhores, que poderíamos aplicar como patrões e empregados. Todo esse ensino nos mostra, queridos, que nós não podemos separar a nossa vida em compartimentos. Algumas pessoas pensam que a vida cristã, ela está compartimentada, separada em vida secular e vida sagrada.
em vida devocional e vida secular. E a gente pensa assim, bom, domingo à noite é a minha parte devocional, domingo à noite no culto é a minha vida sagrada. Mas no meu trabalho, na minha casa, nos meus afazeres domésticos, no meu estilo de vida, é a minha vida secular. E essas duas coisas estão separadas e não se misturam como água não se mistura com óleo. Algumas pessoas pensam assim. Mas a visão bíblica não é essa. A visão bíblica não é que nós separamos a nossa vida em vida sagrada e vida secular. Na verdade, para o cristão, a vida dele é sempre sagrada, em qualquer que seja o ambiente que ele esteja, em qualquer que seja a circunstância que ele esteja, em qualquer que seja a situação que ele esteja se movendo, a vida do cristão deve ser sempre uma vida consagrada a Deus. Por isso, Paulo ele vai falar sobre esse relacionamento familiar. E agora ele fala sobre o relacionamento entre pais e filhos. E ele começa falando para os filhos, dizendo: filhos, obedecei os vossos pais. Versículo 1. Obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então a primeira exortação de Paulo vai para os filhos: obedeça os seus pais. Obedeça os seus pais. Obedeça os seus pais no Senhor. O que significa obedecer os pais no Senhor? Olha, o apóstolo Paulo está sempre trazendo Cristo, o Senhor, para a relação familiar. Quando ele fala para a mulher se submeter ao marido, diz que a mulher deve se submeter ao marido como a igreja ao Senhor. Quando diz que o marido deve amar a esposa, diz que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Agora falando para os filhos, ele diz: se submetam, se obedeçam, aos seus pais como ao Senhor. Então observe que o apóstolo Paulo está trazendo Cristo para o centro da relação familiar. Está trazendo Cristo para o centro da relação conjugal e também da relação pais e filhos, porque nós não podemos viver uma relação familiar saudável se Cristo não for o centro de nossa casa. Nós não podemos construir uma família saudável se Jesus Cristo não for o centro, o alicerce de nossa família. Ele precisa ser o alicerce de nossa família, o alicerce, o centro da relação marido e mulher, da relação pais e filhos, da relação patrões e empregados. Cristo tem que ser o centro. Ele diz: obedeça aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Isto é justo. Ele deixa bem claro que obedecer os pais é justo, é correto. Por que é justo obedecer os pais? Por que isso é justo? Por que isso é correto aos olhos de Deus? Primeiro, porque Deus deu aos pais autoridade sobre os filhos. Também porque os pais, eles são aqueles que geram. E agora eu estou falando dos pais biológicos, daqueles que doam os seus genes. Eles geram. Por gerarem os filhos, eles têm um grau de autoridade sobre eles por terem gerados. Mas não apenas isso, é justo também porque eles cuidam dos filhos. Eles têm a autoridade de Deus para cuidar dos filhos. É justo que obedeça os pais, porque os pais têm a autoridade de Deus para ensinar, para instruir os filhos, para educar os filhos. Algumas pessoas acreditam que a educação é papel apenas da escola, ou papel da igreja, ou papel do Estado. Na verdade, biblicamente falando, a educação é papel fundamental dos pais. São os pais que têm a principal responsabilidade de educar os seus filhos. São os pais que têm a principal responsabilidade de instruir os seus filhos. E porque os pais têm a autoridade bíblica para educar os seus filhos, para instruir os seus filhos, a Bíblia diz que os filhos precisam obedecer aos pais no Senhor, ou como ao Senhor, por causa da sua submissão ao Senhor, porque isso é justo. Como ao Senhor significa que, por serem submissos a Cristo, por serem obedientes a Cristo, os filhos cristãos obedecem aos seus pais, porque primeiro obedecem a Cristo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Os pais alimentam os filhos. Os pais têm a responsabilidade de prover para os filhos o alimento físico, mas também o alimento da alma, das emoções, o alimento para a esperança, para os sonhos. Os pais também têm a autoridade dada por Deus para se sacrificarem pelos filhos. Quantos sacrifícios os pais fazem pelos filhos? Quantos de vocês que são pais sabem muito bem do que eu estou falando? Deixou muitas vezes de comprar algo para você, algo que você estava precisando, para fazer isso pelo seu filho? Quantos de vocês sacrificaram o seu tempo, entregaram a sua vida,
sua doação, noites de sono, horas de sono, orações, intercessões, lágrimas derramadas diante do Senhor pelos seus filhos, preocupações, tudo isso pais genuínos passam pelos seus filhos. E por isso a Bíblia diz que você que é filho, que nós somos filhos, precisamos obedecer aos nossos pais no Senhor. Claro que esse primeiro princípio aqui de obediência se refere aos filhos que ainda estão debaixo do teto dos pais, estão debaixo da autoridade dos pais, enquanto estão vivendo na mesma casa, enquanto solteiros ainda. Mas agora vem um segundo princípio que se aplica a todos os filhos, não somente aos que são solteiros, mas também aos que são casados. Porque no versículo de número 2, o apóstolo Paulo diz assim: honra a teu pai e a tua mãe. Então primeiro ele diz para obedecer, mas agora ele diz que deve honrar. A honra vai além de obediência, a honra não está restrita apenas àqueles que são solteiros, ou que ainda moram com seus pais, mas a honra se aplica a todos os filhos. Todos os filhos, quer sejam eles casados, quer sejam eles solteiros, quer morem próximos, quer morem longe, precisam honrar os seus pais. Honrar os pais fala de respeito aos pais. Honrar os pais fala de zelar pelo bem-estar dos pais, de cuidar para que os pais tenham uma vida tranquila e sossegada, mais alegre possível. E ele diz: honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Neste mandamento de honrar pais e mães, há uma promessa. Deus deu um mandamento de honrar pai e mãe, e embutido com este mandamento de honrar pai e mãe, ele colocou uma promessa. E a promessa é: para que te vá bem e vivas longa vida sobre a terra. Então, na verdade, aqui a promessa é dupla. Ele está dizendo: se você honrar o teu pai e a tua mãe, isso independe dos erros do seu pai ou da sua mãe. Muitas vezes os filhos não querem honrar os pais, porque diz assim: meu pai ou minha mãe ou os meus pais não merecem a honra, não merece que eu os honre. Independente de você achar que os seus pais mereçam ou não ser honrados por você, é um princípio bíblico que nós precisamos honrar os nossos pais. E deixa eu falar algo para você: aquilo que falta no seu pai terreno, Deus permitiu essa falta no seu pai terreno, para que você se dirija ao Pai Celestial, para que Ele supra essa falta que o pai terreno não conseguiu suprir. Por isso nenhum pai será perfeito, nenhum pai será pleno em si mesmo. Por mais que o pai se esforce, por mais que o pai queira, pai e mãe, dar o melhor para os seus filhos, fazer o melhor para os seus filhos, sempre haverá uma lacuna no coração dos filhos. Puxa vida, eu queria que meu pai fosse assim, eu queria que meu pai fosse mais carinhoso, eu gostaria que meu pai fosse mais atencioso, eu gostaria que meu pai fosse mais presente, eu gostaria que meu pai fosse mais dessa ou dessa maneira. Por mais que os pais se esforcem para dar o melhor para os seus filhos, por mais que os pais se esforcem para ser o melhor para os seus filhos, eles não são perfeitos. E sempre haverá uma lacuna, sempre haverá algo que falta no coração dos filhos, dos pais, em relação aos filhos. Mas aquilo que falta nos pais é para fazer com que os filhos busquem no Pai Celestial aquilo que não encontram no seu pai terreno. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A falta que você encontrou no seu pai terreno, ou nos seus pais terrenos, quando eu digo pais aqui, generalizando pais e mães, é para fazer você encontrar no seu Pai Celestial. Ah, meu pai não me amou como eu gostaria. Você vai encontrar esse amor no Pai Celestial. Ah, o meu pai não foi carinhoso como eu gostaria. Você vai encontrar este carinho no Pai Celestial. Ah, o meu pai não me supriu como eu gostaria de ser suprido. Você vai encontrar esse suprimento no Pai Celestial. Então, aquilo que foi falta no Pai terreno, Deus permite para que você encontre no Pai Celestial. Ah, o meu pai não foi presente. Você vai encontrar essa presença no Pai Celestial. Porque por mais que os pais cristãos se esforcem para ser os melhores para os seus filhos, sempre haverá uma lacuna no coração dos filhos. Efésios capítulo 6, amadas. A partir do verso 1. Sempre haverá no coração dos filhos alguma lacuna.
por mais que a gente se esforce. E aí ele diz assim no versículo 2 ainda: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento. Efésios 6. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa. Olha só, ele está dizendo que neste mandamento há uma promessa. Há uma promessa nesse mandamento. Aliás, há duas promessas nesse mandamento. Existem duas promessas. A primeira é para que te vá bem. Ou seja, se você honrar o seu pai e a sua mãe, há uma promessa de que você vai bem. Há uma promessa de que você vai prosperar. De que você terá o favor de Deus na sua vida. De que você terá a bênção de Deus sobre a sua vida. De que você vai prosperar em todas as coisas. E quando eu falo prosperar, eu não estou falando de acúmulo de riquezas. Eu estou falando de ter suprimento de Deus, de ter a bênção de Deus, de ter o favor de Deus em cada área da sua vida. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então a primeira promessa é: se você honrar o seu pai e a sua mãe. Ah, mas ele tem defeito. Quem não tem, você também tem os seus. Não tem a ver com os defeitos dos seus pais. Honre os seus pais, independente dos defeitos deles. Um erro não justifica o outro. Ele está dizendo: se você honrar o seu pai e a sua mãe, você vai bem. Primeiro porque quando você, principalmente quando ainda adolescente, jovem, quando ainda solteiro debaixo da casa dos seus pais, você acata o conselho, acata a orientação dos seus pais, você vai ser liberto de muitos sofrimentos, você vai experimentar livramentos. Muita coisa que poderia acontecer de ruim não vai acontecer com você, simplesmente porque você decidiu obedecer aos seus pais. Quem é adulto casado hoje que se arrepende de algumas traquinagens, de algumas desobediências que fez em relação aos pais? Quem, além de mim? Eu me arrependo. Meu Deus, por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? Se eu tivesse ouvido o conselho do meu pai, né? Se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, isso não teria acontecido comigo. Por isso que a Bíblia diz: quando você honra pai e mãe, tem uma promessa nisso. A primeira promessa é que você irá bem. As coisas vão acontecer de forma bem para você, né? Claro que isso aqui é um princípio geral. A segunda promessa é para que sejas, de longa vida sobre a terra. Então a segunda promessa é a promessa de longevidade. Se você honrar pai e mãe, você tem uma promessa de longevidade. Claro, irmãos, não estou dizendo que quem morre cedo é porque desonra pai e mãe, que é assim com todas as pessoas. Não. Mas no princípio geral, de modo geral, quem honra pai e mãe, claro, há pequenas exceções a isso, mas de modo geral, quem honra pai e mãe, a promessa é de longevidade. A promessa é de viver muito tempo sobre a terra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Então a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, ou seja, para que você prospere em todas as coisas. Filhos que honram seus pais vão prosperar. Os filhos que honram os pais vão prosperar. E para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, você tem uma promessa de vida longa, se você aprender a honrar os seus pais. Então, obediência para os filhos solteiros, para os filhos que estão debaixo do mesmo teto, adolescentes, crianças, adolescentes, jovens que moram ainda com os pais. Obediência. Os que já são casados, os que já vivem por conta de si mesmo, honra. Os dois precisam honrar, os solteiros devem obedecer, mas mesmo os casados devem continuar honrando os seus pais. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? A honra é para todos os filhos. E ele diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. No verso 4 agora, ele vai falar para os pais. Há uma grande quantidade de pais aqui. Ele diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha só, traz o relacionamento de Cristo mais uma vez para o centro. Ele disse para os filhos: obedeçam os seus pais. Agora está falando para os pais: não provoque os seus filhos a ira, mas crie os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Na língua portuguesa, nós não temos o gênero neutro. Então, quando nós usamos o gênero masculino, inclui os dois gêneros, não é assim? Quando eu digo todos, eu estou falando todos e todas. Quando eu digo pais, eu estou falando pais e mães, não é assim?
Quando eu digo homens, eu estou incluindo homens e mulheres, porque nós não temos na língua portuguesa o gênero neutro. Isso não acontece no grego. No grego existe uma palavra para homens, para mulheres, e uma palavra geral que é usada especificamente para os dois, quando é incluso pai e mãe. A mesma coisa em inglês. Por exemplo, em inglês, se eu quero falar pai masculino, se eu quero falar dois pais, dois homens que são pais, eu digo fathers. Se eu quero falar pais, pai e mãe, eu digo o quê? Parents. Em inglês. No grego é a mesma coisa. Quando a palavra aqui é usada para pais, esse segundo momento aqui é homens. No primeiro momento, quando diz assim, honra os teus pais, honra o teu pai e a tua mãe, é pai e mãe mesmo. Mas quando diz assim, pais, não provoca a ira aos seus filhos, a palavra aqui não é pai e mãe. Não é. Porque quando a gente lê aqui, a gente pensa que é os dois, né? Porque está em português, a gente pensa que é os dois. Não, é pai, o macho, o homem. Pais, homens que são pais, não provoquem os vossos filhos a ira, mas criai-os na doutrina e na desmoestação do Senhor. O que significa isso, queridos? Presta atenção. Não é que a mãe está isenta da responsabilidade de educar os filhos. Não é que a mãe está isenta da responsabilidade de criar os seus filhos. Mas a principal responsabilidade é do homem. O macho. O pai. O homem, o pai, tem a responsabilidade principal diante de Deus de ser o sacerdote do seu lar, de criar os seus filhos no caminho do Senhor, de orientar os seus filhos, de instruir os seus filhos, de conversar com os seus filhos, de orar pelos seus filhos, de abençoar os seus filhos, de ser exemplo para os seus filhos de vida piedosa, de vida dedicada a Deus. Escute o que eu estou falando. No texto original, essa palavra aqui, pais, no versículo 4, se refere aos pais homens, não pais no sentido genérico, pais, pai e mãe. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Ou seja, sempre Deus a responsabilizar muito mais a nós que somos homens. Porque a Bíblia diz que quanto mais te é dado, mais te é exigido. Quando nós deixamos a responsabilidade de liderança da família a cargo da mulher, isso sobrecarrega a esposa, sobrecarrega a mãe. Muitas vezes a mãe está estressada, sobrecarregada, porque os homens deixam esta responsabilidade apenas a cargo da esposa, quando na verdade, prioritariamente, diante de Deus, é Ele que responde pela sua família. Isso é tão sério que quando Deus falou com Adão, com relação à sua família, com relação a não comer do fruto proibido, quando eles desobedeceram a Deus, Deus não foi procurar Eva. Quem primeiro desobedeceu foi Eva, quem primeiro comeu do fruto foi Eva. Mas Deus não foi procurar Eva, Deus não se dirigiu a Eva. Deus procurou Adão. E Deus falou com Adão. E Deus requereu contas com Adão. Por quê? Porque Deus trata primeiro com o líder. Algumas pessoas pensam que liderar a família é algo como um glamour. Algumas pessoas pensam que ser líder é um glamour. Não, irmãos, liderança é responsabilidade ao extremo. É extremo, extrema responsabilidade. Eu estava falando na minha célula sexta-feira, eu disse, olha, eu trago toda a responsabilidade para mim. E minha esposa sabe disso, eu estou falando diante dela e diante dos meus filhos aqui. Qualquer coisa que acontecer de errado na minha casa, eu não culpo a minha esposa, eu culpo a mim. Onde eu errei na minha liderança, em que eu falhei na minha liderança, para que isso acontecesse na minha casa. Por quê? Porque Deus me deu a liderança da minha família, Deus me deu a autoridade da minha família, então se acontece qualquer coisa, a responsabilidade primeiro é minha. Onde me faltou vigilância, onde me faltou percepção espiritual, onde me faltou discernimento, onde me faltou orar mais, onde me faltou vigiar mais. Claro, diante de Deus, isso não isenta nenhum deles da responsabilidade que eles têm diante do Senhor, mas a responsabilidade primeira é minha. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Na educação dos meus filhos eu assumo essa responsabilidade o tempo todo. Por isso que às vezes eu sou chato com os meninos, com os
principalmente com as meninas agora, John agora já está vivendo a vida de casado, sempre que posso, a gente conversa, a gente aconselha em alguma coisa, mas ele já aprendeu muito do que ele já vive hoje em família, ele aprendeu e agora está colocando em prática, mas ainda estou instruindo, principalmente as minhas filhas. E às vezes eu sou até chato em algumas coisas. Por quê? Porque eu quero o bem delas. Porque eu quero o melhor para elas. Por quê? Porque Deus deu a mim, como marido, como pai, a responsabilidade principal da educação dos meus filhos. Não é que a minha esposa não tenha. Ela tem também, ela é minha auxiliadora nisso. As mulheres são auxiliadoras dos seus maridos nessa função. Claro, algumas irmãs são casadas com maridos que ainda não são crentes, que não entendem a palavra, e aí você acaba fazendo esse papel, e deve fazer para que não fique essa lacuna, o papel de educar os seus filhos, de instruir os seus filhos no caminho do Senhor, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, e infelizmente essa é uma realidade que acontece em muitos lares, é mais a mulher que assume esse papel. Mas você que é mulher, e que está criando os seus filhos sozinha, sabe muito bem o quão bom seria se o seu marido chegasse junto na educação dos seus filhos, sim ou não? Sim, você sabe disso. Que muitas vezes você sente-se sobrecarregada, porque você gostaria que o pai fosse mais firme, que o pai conversasse, que o pai olhasse no olho, entendeu? Por exemplo, desde cedo na minha casa, eu sempre conversei com meus filhos sobre tudo. Na questão da sexualidade, converso, oriento, sento, abro a palavra, mostro na palavra, a gente não tem tabus, a gente conversa o tempo todo orientando. Por quê? Instruindo na palavra. Orientando na palavra, é minha responsabilidade. Então, pais, o texto diz, não provoque vossos filhos a ira. Não provoque a ira dos seus filhos. Como é que pais podem provocar a ira dos seus filhos? Quando trata um filho melhor do que outro. Quando faz preferência em relação ao filho, um filho em detrimento do outro. Quando valoriza a personalidade de um filho em relação ao outro. Escute isso, pais. E aqui se aplica a todos, né, pais e mães. Deus te deu cada um dos seus filhos como um presente. Como um presente especial. E os seus filhos têm uma personalidade única. Eles não serão iguais. Tem um filho que é mais dado a estudo, que é mais dado, sabe, a matemática, a geografia, né, enfim, aos estudos. Tem outro que não é tão chegado assim. E aí às vezes você compara, por que você não é estudioso ou estudiosa igual ao seu irmão, igual à sua irmã? Talvez aquele filho que não tem tanta habilidade para aqueles estudos específicos, terá talentos e habilidades em outras áreas. Mas nós estamos tão presos aos sistemas que a gente pensa assim, eu tenho filhos, eu quero que meus filhos cresçam, que eles estudem, que eles façam segundo grau, que eles façam faculdade, que eles façam pós-doutorado, que eles façam... De repente não é esse o plano que Deus tem para os seus filhos. Quem foi que disse que seus filhos sejam bem-sucedidos dentro do propósito de Deus? Eles têm que trilhar todo o sistema. Quem foi que disse? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, sim ou não? Eu sempre fui muito livre, muito tranquilo com relação a isso aos meus filhos. Sarinha tem sonhos de ingressar na faculdade, e dos três, eles sabem disso, é a mais aplicada aos estudos. É diferente. João tem qualidades especiais que Deus deu para ele, habilidades especiais, tem talentos especiais. Nenhuma das meninas toca. João toca. Tem habilidade. Sabe transitar no mundo da internet. Sabe fazer negócio nesse mundo. É uma habilidade. Que Sara e Carol, pelo menos até o momento, não tem. Carol tem habilidades específicas que Deus tem para ela. Dons e talentos específicos. Sara também. Então cada um deles tem habilidades específicas. Dos nossos 3 filhos, John foi o que teve mais dificuldade para estudar. Tinha que ser empurrando. Carol não tanto, mas a gente tinha que empurrar um pouquinho mais. Sara, nós nunca tivemos
Nenhuma dor de cabeça com Sara em relação aos estudos. Nunca precisamos falar assim, faça esse estudo, faça isso, faça aquilo. Não. Ela já acordava, fazia o seu devocional, pegava os livros para ir estudar, fazia suas atividades, ia para a escola, não perdia aula. Sabe, cada filho tem um jeito, tem um dom, tem uma habilidade, tem coisas que são naturais. Por que eu estou dizendo isso para você? Não compare os seus filhos com outros. Não diga porque você tem essa característica, você é melhor ou pior do que o outro. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Deus tem prosperidade para cada um dos meus filhos. Deus tem bênção para cada um dos meus filhos. Assim como Deus tem bênçãos e prosperidade para cada um dos seus filhos. E aí, bonitão? Você é mais charmoso, viu? Amém, queridos? Então, quando você faz comparações com seus filhos, quando você valoriza uma personalidade, um jeito de ser mais do que o outro, você acaba ferindo o coração dos seus filhos. Você acaba machucando os seus filhos. Não prefira os seus filhos. Jacó preferiu José. Olha o problema que causou na família. Os filhos ficaram com inveja de José, porque José era o preferido do pai. E Rebeca preferiu José. E Isaac preferiu José que preferiu Jacó. Rebeca preferiu Jacó e Isaac preferiu Esaú. E por conta disso houve uma animosidade naquele relacionamento dos filhos. E por conta disso, Jacó fugiu e ficou 20 anos sem ver o seu irmão. E a mãe morreu sem voltar a ver o seu filho, por conta de uma semente plantada pelos próprios pais. Não faça os seus filhos acharem que são preferidos mais do que os outros, ou que um é menos preferido. Não! Porque quando você faz isso, você provoca a ira no coração dos seus filhos. Ele diz: pais, não provoqueis a ira no coração dos seus filhos. Vocês estão entendendo? Digam amém. O que mais provoca a ira? Quando você não dá a devida disciplina, quando você deixa os seus filhos extremamente permissivos. Eles acham que você não se importa com eles. Você não impõe limites. Ou quando você usa a disciplina de forma exagerada, você também provoca a ira no coração dos seus filhos. Queridos, eu não estou falando isso como se eu estivesse isento dessa palavra. Como pai, eu já errei muitas vezes com meus filhos, muitas vezes. Mas ele sabe disso. Todas as vezes que errei com eles, eu os procurei, depois de ter cedido em alguma coisa, e pedi perdão a eles. Quando percebi que fui excessivo em alguma disciplina, por exemplo. O texto continua dizendo: crie os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. A Bíblia diz que a vara tira a loucura do coração da criança. Eu sei que a psicologia moderna diz que você não pode disciplinar o seu filho de jeito nenhum. Isso é mentira, irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos disciplinar os nossos filhos. As pessoas dizem assim lá fora: olha, o homem é produto do meio, a criança nasce pura, a criança nasce com coração puro. Mentira! É mentira! Você tem que ensinar o seu filho a fazer o que é certo, fazer o que é errado, ele já sabe. Deixa a criança solta por ela mesma, você vai ver ela fazer um bocado de coisa errada. Não é verdade? Porque ela sabe fazer o mal, porque o mal já está dentro dela. O salmista diz assim: em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com a natureza adâmica dentro da gente. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa dentro de nós. Ninguém tem que ser ensinado a fazer o que é errado, não. Tem que ser ensinado a fazer o que é certo, porque o que é errado se faz desde cedo. Está na natureza intrínseca do ser humano caído. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Aí você diz: tem uma coisinha tão fofinha, e você deixa o seu filho tão pequenininho lhe seduzir, lhe ludibriar, lhe enganar. Não, a Bíblia diz que você tem que criar os seus filhos com disciplina. Com disciplina. Conversa, orienta, mas se não funcionar, a varinha da correção é para isso que serve. A Bíblia diz que a vara da correção é tão preciosa que livra a criança do inferno.
Não é eu que estou dizendo isso, é as Escrituras Sagradas que dizem isso através do livro de Provérbios. Você precisa aprender a disciplinar os seus filhos. A Bíblia diz, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando crescer não se desviará dele. Irmãos, nós não podemos ser negligentes na disciplina dos nossos filhos, nós não podemos ser negligentes no cuidado com os nossos filhos. Disciplina também é amor. É amor. Até o gato veio ouvir a palavra de hoje, sabe? Glória a Deus. Deixa a Bíblia aberta nesse texto, a gente vai rapidinho para Hebreus, mas não tira daqui não, por favor. Hebreus capítulo 12. Deixa aqui em Efésios, porque a gente vai voltar para ele. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus capítulo de número 12. Glória a Deus. Versículo 5. Hebreus 12, 5. Princesa, empresta o celular, porque eu estou gravando aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Quantos acharam, digam amém? Diz assim: e se estáis, Hebreus 12, 5. Hebreus capítulo 12, versículo 5. Hebreus 12, 5 diz assim: e se estáis esquecidos da exortação, que como filhos discorre convosco, diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo aquele que recebe como filho. Verso 7, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filhos há que o pai não corrija? Mas se estáis sem correção, da qual todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles, ou seja, os nossos pais terrenos, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, e depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido exercitados por ela, frutos de justiça. Amém? Então o que Paulo está nos dizendo aqui, o autor aos Hebreus está nos ensinando nesse texto? Que Deus corrige os seus filhos, que Deus disciplina os seus filhos, que Deus nos trata como filhos. Agora, Deus não é um pai frouxo. Vocês estão entendendo, gente? Deus não é um pai que faz vista grossa aos erros dos seus filhos. Deus não é um pai que se deixa manipular pelo capricho dos seus filhos. O texto diz: Deus nos trata como filhos e quando precisar, Ele nos disciplina. Mas olha o que o texto diz: que o Senhor corrige a quem odeia? Não. Ele corrige a quem ama. Deus corrige a quem ama. Deus açoita. Açoitar é colocar o chicote mesmo, a varinha da disciplina mesmo. Ele açoita quem recebe como filho. Olha o que o texto está dizendo. Será que nós queremos ser melhores do que Deus, irmãos? Ah, não é amor. Disciplinar os filhos não é uma atitude amorosa. Claro que é. Eu não estou falando de espancamento, de tirar sangue, não estou falando de sermos violentos, nada disso. Eu estou falando de quando for necessário disciplinar. Às vezes a única linguagem que a criança entende é a disciplina física. Tem momento que o filho ou a filha só vai entender essa linguagem, meu irmão. Mas estou entendendo? Alguns vão precisar mais disso do que outros. Isso não é falta de amor. Pelo contrário, a maior demonstração de amor que possa existir, quando nós disciplinamos nossos filhos com amor. Por isso, às vezes, é melhor disciplinar quando passar raiva.
Você está chateado, está com raiva, é melhor não disciplinar no fogo do momento. Deixa passar, diz, olha filho, eu não vou te disciplinar agora não, porque papai está muito chateado. Vou deixar passar esse momento. E aí deixa passar o momento, chama o filho ou a filha, diz, ó, papai vai lhe disciplinar porque ama você. E aí disciplina. Quantas vezes eu fiz isso com os meus filhos? Vem cá. Vamos ali. Vamos conversar aqui. Eu amo você. Diga comigo, papai me ama. Ele dizia, papai me ama, ou ela, né? Ou as meninas. Eu vou disciplinar você porque... Aí começava a chorar. Porque o Senhor me ama. Eu vou disciplinar você porque... Porque o Senhor me ama. Pois é, eu lhe amo e porque eu te amo, eu vou disciplinar você. Aí, a varia da disciplina comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? Se nós seguirmos a instrução da palavra, irmãos, nós teremos famílias abençoadas aqui na palavra. Você não tem que ficar inventando moda, você não tem que inventar roda de novo. A instrução está aqui. Vocês estão entendendo? A instrução está aqui. Ah, mas é tão fofinho, é tão bonitinho. Bonitinho também é pronta. A bonitinha também é pronta. E você precisa disciplinar com amor os seus filhos. Amém? Ele diz, criar os seus filhos na disciplina, que também significa treinamento, e na admoestação do Senhor, no ensino do Senhor. Amém? Instruir na palavra de Deus. Olha que responsabilidade, nós precisamos fazer cultos domésticos com os nossos filhos, irmãos. Um menino como esse, como o Cleicinho aí, as possibilidades de acessos que tem na rede social é terrível. Como Duda, como qualquer outra criança aqui. A exposição a tanta coisa, é dancinha no TikTok, dancinha sensual, é tanta loucura. O texto está dizendo, ensina o teu filho na demonstração do Senhor, prega a sua Bíblia, senta com seus filhos, instrua na palavra, leia a Bíblia com ele, ore com ele ou com ela, instrua. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. E aí que eu acrescento uma coisa minha, ainda que se desviar em algum momento, a semente está plantada no coração, Deus vai trazer de volta. Então instruir na palavra da demonstração, ensinar, orientar, fazer culto doméstico, e acima de tudo que nós sejamos, irmãos, modelo para os nossos filhos, exemplo para eles, porque não adianta a gente falar uma coisa e viver outra. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, nós vamos ser exemplo aos nossos filhos. Amém? Claro que a gente não consegue isso sozinho, irmãos. Nós não conseguimos isso sós. Nós precisamos da graça do Senhor Jesus. Nós precisamos da graça do Senhor Jesus. E quantas vezes já me peguei orando e chorando copiosamente, dizendo, Senhor, me ajuda a ser pai. Quantas vezes eu chorei diante de Deus, dizendo, Senhor, me ajuda a ser um pai melhor. Me ajuda, Senhor, a criar os meus filhos na Tua palavra. Quantas vezes chorando copiosamente, soluçado diante do Senhor, pelos meus filhos. Porque eu não estou educando os meus filhos apenas para que eles sejam pessoas de bem, apenas para que eles sejam bons cidadãos, apenas para que eles tenham um bom emprego, tenham uma boa família, que todo mundo diga, oh, que família bonita. Não, eu estou educando os meus filhos principalmente para eles ir para o céu. Eu quero que os meus filhos vão para o céu. Eu não quero que eles tenham bons estudos, bons recursos financeiros, família bonitinha, arrumadinha, e no final eles pereçam eternamente. Não, eu não quero isso para os meus filhos. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Eu não quero que os meus filhos vão para o inferno. Não é isso que eu quero para eles, não é isso que eu sonho para eles. Então por isso eu oro, choro, jejuo, clamo a Deus pelos meus filhos, não só no sentido material, mas acima de tudo para que eles tenham a vida de Deus neles, para que eles tenham a eternidade com o Senhor Jesus. Porque o maior legado que eu quero deixar para os meus filhos, a maior herança que eu quero deixar para os meus filhos, é o conhecimento do Senhor Jesus. É uma vida com Deus, é uma vida piedosa, uma vida que teme ao Senhor, uma vida que honra ao Senhor, porque eu quero encontrar com eles lá no céu. Eu quero ir para o céu antes deles, que Deus me deu esse privilégio, porque eu não quero vê-los ir antes de mim, mas eu quero ir antes deles. Aliás, eu quero ir antes de todos, antes da minha esposa, antes dos meus filhos, eu quero chegar antes lá, e quero recebê-los lá,
Quando eles chegarem lá, eu já estarei lá, com a permissão do Senhor Jesus. Amém? E eu quero abraçá-los lá e dizer que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês obedeceram a instrução de papai, a orientação de papai. Foi para isso que eu chorei, foi para isso que eu orei, foi para isso que eu trabalhei, para que vocês estivessem aqui comigo. Vocês estão entendendo, queridos? Nós não educamos os filhos apenas para a terra, a gente tem que entender isso. A gente não educa os filhos apenas para a terra, a gente educa os filhos para o céu. A gente educa os filhos para a eternidade. Vocês estão entendendo? Como vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Por isso que o texto está dizendo, olha, instrua os teus filhos no caminho do Senhor. Ensine, crie-os na disciplina do Senhor. Oriente-os na disciplina do Senhor. E a Bíblia está trazendo Cristo para o centro da família. Cristo para o centro do relacionamento pais e filhos. Semana passada nós falamos sobre a relação marido e mulher. Cristo no centro. Hoje estamos falando sobre a relação pais e filhos. Cristo no centro. Ele tem que estar no centro. Amém? Paulo vai continuar dizendo agora da relação patrão e empregado. Quanto a vós, versículo 5, quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, não servindo de boa vontade servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério. Agora Paulo traz Cristo para o centro da relação senhores e servos, que eu estou fazendo aplicação aqui como patrões e empregados, mas no tempo bíblico a coisa era muito mais densa. Porque quem era o servo aqui que Paulo está falando? Era o escravo. Para você ter ideia, no Império Romano havia aproximadamente 6 milhões de escravos. 6 milhões de escravos. E você pensa que o escravo era somente aquela pessoa que fazia o trabalho pesado? Não. Tinha médicos escravos, tinha professores escravos, tinham doutores escravos. Alguns escravos tinham um grau intelectual maior do que os seus senhores. Por quê? Porque quando Roma, escute isso aqui, olha para mim, quando Roma conquistava uma nação, um povo, quem não era dizimado se tornava escravo. Então ali tinha médicos, tinha doutores, tinha intelectuais, tinha filósofos. Se não fosse morto, esses intelectuais se tornavam escravos daqueles senhores, daqueles conquistadores. Havia um regime de escravidão terrível nesse período. E Paulo agora está dizendo para esses escravos que se converteram ao Senhor Jesus. Porque na verdade, no princípio da igreja, quando a igreja começa, a igreja primitiva, quem se converte na massa, quem se converte assim, primeiro são os escravos. E Paulo está dizendo para esses escravos crentes, obedeçam aos seus senhores segundo a carne. Senhores segundo a carne, ou seja, são senhores humanos. Obedeçam a esses patrões. Obedeçam. Seja obediente a eles. Na sinceridade do vosso coração. O servo ou o empregado deve obedecer ao patrão com sinceridade. Escute isso. Aqui na igreja nós temos empregados e temos patrões. Patrões ou patrões? Me ajuda aí. Me ajude aí. Help me. Ele diz, com temor e tremor, isso é respeito, na sinceridade do vosso coração, e ele diz, como a Cristo. O que ele está dizendo? Quando você obedece ao seu patrão, faça isso como a Cristo. Obedeça ao seu patrão, como se você estivesse fazendo um serviço para Cristo. Irmãos, o empregado cristão deve ser o melhor de todos, porque isso dá um testemunho de Cristo. Tem muito patrão que não quer contratar empregados crentes, porque alguns crentes são o mais problemático que existe. Não é verdade?
Que testemunho cristão é esse, irmãos? Ele está dizendo, olha, faça isso como se você estivesse fazendo a Cristo. Obedeça o seu patrão como se fosse a Cristo, por causa de Cristo, porque você é cristão, porque você teme a Cristo, porque você obedece a Cristo, então obedeça o seu patrão para dar um testemunho de Cristo para ele. Ele continua, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, não sirva apenas quando você estiver sendo observado. Porque tem patrão que é assim, né? Ou tem funcionário que é assim. Quando o patrão está presente, quando o patrão está olhando, ele é o melhor. Ele faz tudo muito bem feito, né? Ele mostra serviço, mas quando o patrão não está presente, ele faz corpo mole. E a Bíblia diz, não roubarás. Quando você rouba o tempo que lhe é pago, você está roubando. Se o seu patrão paga você para trabalhar 8 horas e você faz corpo mole no trabalho, não trabalha as 8 horas devidas, você está roubando o seu patrão, você está defraudando o seu patrão. E como cristão você não pode fazer isso. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Ele disse, olha, sirva não na vista apenas para agradar a homem, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva como servo de Cristo. Não faça somente quando você está sendo observado, somente quando você está sendo visto. Faça para agradar a Cristo. Eu estou limpando para Cristo. Eu estou cuidando dessa contabilidade aqui da empresa para Cristo. Eu estou varrendo aqui essa empresa para Cristo. Eu vou dar o meu melhor nessa empresa para Cristo. Para dar um testemunho de Cristo. Para honrar a Cristo. O pastor David Jung-Shu, pastor da igreja na Coreia do Sul, uma igreja muito grande lá na Coreia do Sul, quando vivo, ele escreveu um livro, e nesse livro ele dizia que, isso claro, tem muitos anos, né? Infelizmente lá para cá, muita coisa mudou e muitos cristãos mudaram muito o testemunho. Hoje você não sabe quem é crente e quem não é. Não sabe, é difícil identificar lá fora. Aqui na igreja é fácil, tá todo mundo aqui, a gente vê e tal, mas lá fora é difícil identificar. Às vezes toma um susto quando a pessoa diz assim, eu sou crente. Por quê? Porque às vezes você não vê na atitude, no comportamento, algo diferente. Mas ele conta que donos de grandes fábricas ligavam para ele e diziam assim, pastor David, o senhor pode mandar mais empregados para a minha empresa, mais membros da sua igreja para trabalhar na minha empresa, como esse que o senhor enviou? Porque os membros da sua igreja são os mais trabalhadores, são os mais dedicados, são os que mais vestem a camisa da empresa. Olha que testemunho tremendo, irmãos. Que testemunho não da igreja, mas principalmente de Cristo. De Cristo. Mas isso não acontece muitas vezes hoje, porque muitos estão pensando em si. Ele não pensa em Cristo, ele pensa em si. Ele não faz a coisa por Cristo, ele faz por ele mesmo. Não veste a camisa da empresa que ele trabalha. Ele diz, faça por conta de Cristo, não somente quando você está sendo visto. Servindo de boa vontade, não de cara feia, não de cara amarrada, de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Quando você trabalha, pensa assim, eu estou servindo a Cristo, não apenas ao meu patrão, eu estou servindo a Cristo. Certos, versículo 8, que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Ou seja, quando você faz, Deus vai te recompensar. E olha que Paulo está dizendo isso para quem? Paulo está dizendo para escravos. Na época de Paulo, que Paulo escreveu isso aqui, o Senhor tinha total direito, total autoridade sobre o escravo. O escravo no tempo, olha, Paulo escreveu isso, no tempo de Paulo, nesse contexto aqui, o escravo, ele era a propriedade do Senhor. O Senhor podia furar o olho do escravo, podia matar o escravo, podia bater no escravo. É claro que nenhum patrão nos nossos dias pode fazer isso. E nesse contexto tão perverso, Paulo diz, obedeça aos seus senhores. Ele poderia dizer, olha, agora que vocês são cristãos, agora que vocês são livres em Jesus, criem uma revolução, façam uma revolução, fujam. Não, ele diz, obedeça aos seus senhores. Por quê? Paulo sabia que aquela escravidão, ela ia ser corroída de dentro para fora, se os servos fossem submissos, fossem obedientes, se eles dariam um testemunho muito maior de Cristo do que se eles provocassem uma revolução. Fizesse greve naquela época, não é que não tinha isso, né? Só estou dando um exemplo. Por quê? Porque ia corroer aquela escravidão de dentro para fora.
E para terminar, ele diz assim agora para os senhores, ou, como nós podemos aplicar, para os patrões. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles. Ou seja, de igual modo, por quê? Porque você também tem um Senhor, Cristo Jesus. Ele está falando para patrões crentes. Deixando as ameaças. Não fique ameaçando o seu funcionário. Deixe as ameaças. Sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus. E que para com ele não há acepção de pessoas. Agora está chamando para o Senhor cristão. Para aquele que é patrão e é crente. Se você é patrão crente, trate os seus funcionários com honra. Trate os seus funcionários com deferência. Entenda que o seu funcionário é tão humano quanto você. E que você não é melhor que ele só porque tem mais recursos financeiros ou porque é dono de uma empresa. Não! Trate o seu funcionário com honra, com deferência. Por causa de Cristo. Porque o seu Senhor e o dele está no céu. E o seu Senhor e o dele não faz acepção de pessoas. Eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Você não é melhor do que o seu funcionário só porque você é patrão. E o seu funcionário não é inferior a você só porque é funcionário. Ele está dizendo, Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, tanto faz você ser patrão como Senhor, ou como servo. É a mesma coisa. Em termos de valor, diante de Deus. Claro que em termos de funções, há diferentes funções da sociedade. Pessoas são levantadas por Deus para serem empresários, outras pessoas são levantadas por Deus para servir naquelas empresas. Tem gente que nunca vai ser empresário e não tem nenhum problema com isso. Deus chamou a pessoa e deu dons à pessoa e deu habilidades à pessoa para servir em uma empresa, mas não para liderar a empresa, não para ser dono da empresa. Porque de repente, se ele for o dono, ele bota tudo a perder. Como estão entendendo o que eu quero dizer? E Deus chama outros para ser empresários, para ser donos de empresas, de grandes negócios. É Deus que traz essa organização para a sociedade. Ele está dizendo, mesmo que você seja patrão, honre seus funcionários, abençoe os seus funcionários, trate eles com humanidade, trate os seus funcionários com generosidade. Saiba que os seus funcionários são tão humanos quanto você, têm necessidades como as que você tem. Abençoe os seus funcionários. Como estão entendendo o que eu quero dizer? Porque o Senhor deles e os seus está nos céus e Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Como entenderam? Então o apóstolo vai trazendo Cristo para o centro do relacionamento. Relacionamento marido e mulher, Cristo no centro. Relacionamento pais e filhos, Cristo no centro. Relacionamento patrão e empregado, Cristo no centro. Se Cristo for o centro de nossos relacionamentos, irmãos, se Cristo for o centro dos nossos relacionamentos, nós teremos relacionamentos saudáveis, nós teremos relacionamentos abençoados, nós teremos relacionamentos felizes, prósperos, mas Cristo precisa ser o centro. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, pais, filhos, patrões, empregados, que Jesus seja o centro de cada um desses relacionamentos, em nome de Jesus, para que tudo ocorra bem e funcione adequadamente para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém? Pode ficar de pé. Não existe vida secular e vida sagrada à luz das Escrituras Sagradas, irmãos. A sua vida é sempre sagrada. Você é chamado de santo, separado para Deus. Seja no trabalho, você é santo. Na sua casa, você é santo. Na sua família, você é santo. No seu casamento, você é santo. Amém? Você é santo onde você estiver. Você é sagrado, consagrado a Deus onde você estiver. Antes de orar, eu lembrei de algo que o pastor Cláudio Duarte contou em um desses vídeos que ele grava, e eu achei muito interessante. Ele disse assim que ele foi em uma igreja, foi pregar numa igreja, em um período de carnaval,
E o pastor botou de propósito aquela cena da Globeleza dançando, né? Nua na igreja. O pastor da igreja botou de propósito. E aí a Globeleza dançou. Aí ele perguntou: vocês se escandalizaram com isso? Aí a maioria: vocês se escandalizaram porque eu botei aqui? Por quê? Vocês acham que isso aqui é santo? Essa igreja é santa, mas na casa de vocês se assiste, na casa de vocês se esbotam, na casa de vocês não estão nem aí da Globeleza dançando com a bunda de fora. Então, queridos, escute isso. Nós precisamos entender que não há separação para Deus, não há separação entre vida sagrada e vida secular. Nós só temos uma vida. É uma vida santa onde a gente estiver. É no trabalho, é na escola, é em casa, é na família, onde a gente estiver, nós somos do Senhor Jesus. Amém? Quantos entenderam? Diga glória a Deus. Nós somos do Senhor Jesus. Vamos orar? Levante suas mãos aos céus. Ore pela sua família nesse instante. Ore pela sua casa. Ore pelo seu lar. Em nome de Jesus.